mesmo com esse rosto por aqui, mas é que às vezes eu aproveito para gravar vários vídeos no mesmo dia, então eu já tenho alguns vídeos com essa maquiagem, enfim. Mas vamos lá, eu resolvi gravar uma tag que eu mesma criei. Se tem alguma pela internet, eu não sei, mas provavelmente não vão ser as mesmas perguntas, porque eu fiz as perguntas da minha cabeça, o Giovanni me ajudou com algumas, e a tag é sobre cinema, sobre filme, que é um assunto que eu adoro filme. Eu não sou aquele tipo de pessoa que sabe o nome de todos os atores, que sabe o nome de diretor, enfim, todas essas coisas. Mas eu gosto de assistir filme, então eu resolvi gravar uma tag que falasse sobre isso. E aí, em vez de eu procurar uma, eu resolvi fazer uma eu mesma. Então vamos lá. Pergunta número 1. Qual o seu filme favorito? Eu gosto e assisto muitos filmes, mas eu acho que o filme favorito da gente sempre é um filme mais antigo, porque se a gente for escolher um filme favorito, um filme mais atual, às vezes vai vir outro e aí a gente vai gostar mais que aquele. Então acho que os filmes antigos, eles têm a vantagem de que nunca vai ter um filme igual, por mais que lancem filmes, aquele sempre vai ser único. Então o meu filme favorito é O Guarda-Costas, porque eu acho aquele filme lindo, é uma história de amor linda, tem uma trilha sonora maravilhosa e uma cantora perfeita, que além de ser a cantora da trilha principal do filme, é a atriz principal. Então adoro, amo aquela cena onde ele sai com ela no colo do show, adoro. Então com certeza é o meu filme favorito. E eu amo aquela trilha sonora e não tem quem não cante aquela música quando ela toca. Até quem não sabe cantar, que nem eu não sei cantar inglês, mas eu saio cantando bem feliz quando a música toca. Pergunta número 2. Qual o último trailer que você assistiu? O último trailer que eu assisti foi do filme Poltergeist, que é um remake do filme antigo lá, o primeiro. E parece também, eu até fiz um post sobre o lançamento desse filme, eu vou deixar aqui no box de informação para quem quiser ler. E assim, eu cresci ouvindo minha mãe falar sobre esse filme, então eu tô super ansiosa para assistir. Algumas pessoas acham que o filme vai ser estragado porque mudaram a história, mudaram o nome da menina. Eu acredito que não deveriam ter trocado. Mas vamos ver, tô esperando, foi o último trailer que eu assisti e é um dos filmes que eu tô aguardando pra ver. Pergunta número 3. Qual o último filme que você viu em casa? Nessa pergunta eu coloquei como assistir filme em casa, pode ser que passou na TV, ou algum filme que tu pode ter alugado, ou pegou emprestado com amigo, ou comprou o DVD, enfim, qualquer filme que tenha sido assistido em casa, mas que tu tenha assistido por completo, não um pedaço, ou só o começo, ou pegou um pedacinho porque tava passando na TV enquanto tava indo jantar, ou alguma coisa assim. Não, um filme que vocês tenham assistido completamente, porém em casa. O último filme que eu assisti em casa foi um filme que passou na Globo, passou na tela quente, e é o Seis Balas. Esse foi o último filme que eu vi do início ao fim em casa. Pergunta número 4. Qual o último filme que você assistiu no cinema? O último filme que eu assisti no cinema foi O Destino de Júpiter. É uma ficção científica bem legal, bem interessante. Sim, qual a sua animação favorita? Com toda a certeza, minha animação favorita é Monstros S.A. Pergunta número 6. Qual o seu gênero de filme favorito? Eu amo filme de terror. Com certeza, filme de terror fica em primeiro lugar e aí em segundo lugar entra a animação. São os dois tipos de filme que eu amo. E terceiro lugar, eu sei que não tem um ranking, mas o terceiro lugar seria drama. 7. Qual tipo de filme você não assiste? Eu não assisto filmes babacas, digamos assim. Eu não gosto de American Pie, qualquer filme que seja assim, com esse conteúdo de palhaçada, essas comédias. Eu não gosto de Debi Lloyd, não gosto. Não que eu não goste de comédia, mas esse tipo de comédia que tem a pessoa indo no banheiro e faz barulho e fala palavrão e questão que nem no American Pie, que envolve muita sexualidade, eu não gosto. Eu não gosto não, eu não assisto. 8. Qual filme inspirado em livro você mais gostou?
Eu acho que foi a Hospedeira. E a pergunta número 9 é: e qual o filme inspirado em livro que mais te decepcionou? Foi o 16 Luas. Pergunta número 10. Qual filme você gostaria de fazer? Eu adoro o Piratas do Caribe e com certeza eu gostaria de viver uma daquelas histórias que eu acho bem legal. Adoro Jack Sparrow. Acho ele super divertido, apesar dele ser um bandido, né? Porque ele é o bandido, ele é o pirata da história. O pirata são os bandidos. Mas eu adoro ele, acho muito legal. E a história de amor que tem no filme também é bem bonita. Então eu acho que se eu tivesse que escolher um filme pra eu viver, seria Piratas do Caribe. Pergunta número 11. Qual sua trilha sonora favorita? Bom, como eu disse, o meu filme favorito já é o Guarda-Costas, que tem aquela trilha sonora, e a trilha sonora do filme é uma das minhas favoritas. Pergunta número 11. Qual o seu musical favorito? Tipo, os filmes da Disney, eles não são musicais, mas todos os filmes da Disney, os personagens cantam, cantam, cantam. Muitos filmes da Disney tem muita música, então o último que eu vi que tem bastante música e que foi uma febre, que todo mundo queria cantar, que todo mundo gravou vídeo cantando, foi o Frozen. E eu acho que esse seria o meu musical, porque eu estou incluindo ele como musical, porque ele não é declaradamente, né, musical, mas eu incluo ele como musical e acho que seria a minha escolha. Pergunta número 12. Qual filme você veria infinitamente? Eu acho que seria Monstros S.A., porque eu não canso de assistir. Toda vez que o meu irmão tá assistindo, eu assisto com ele. A gente fala as falas junto com os personagens. E é uma coisa que sempre tem graça. Eu não canso nunca de assistir. Então pra mim sempre tem graça. Pergunta número 14. Qual o filme mais chato que você já assistiu? Claro que eu já devo ter assistido vários filmes chatos, mas o último que eu lembrei, até a Giovanni que me ajudou a lembrar, foi o filme Alemão, que é o filme brasileiro que conta a história dos policiais quando teve a pacificação do Complexo do Alemão lá no Rio de Janeiro. Realmente foi muito chato, não vi a hora que acabasse e é o último filme mais chato que eu assisti, mas não sei se foi o filme mais chato que eu já assisti em toda a minha vida, mas é o que eu me lembro. Número 15. Qual o final mais inesperado que você já assistiu em um filme? Com toda certeza, pra mim, até hoje não fizeram um com final. Que eu tenho assistido, claro, existem diversos filmes que com certeza eu nunca vi, mas dos filmes que eu assisti, com toda certeza é Os Outros, que tem um final. Se tu não viu ainda, eu não vou contar aqui, mas tu vai lá e assiste e me conta aqui nos comentários se não é o final mais surpreendente que tu já viu em filme. Com certeza é. Porque é impressionante, a gente fica assim, quê? Claro, não podemos esquecer do Sexto Sentido. Mas os outros, eu acho que fica meio, até agora lembrando, falando dos outros, acabei lembrando, e lembrei do filme Sexto Sentido que a gente também não espera, a gente fica assim, porque os dois são muito parecidos, então eu fico com esses dois. E com certeza o Sexto Sentido tu já assistiu. Se tu não assistiu, então tu vai lá e assiste também e me conta aqui nos comentários se não é um final surpreendente. Mas os dois filmes, O Sexto Sentido e Os Outros, a gente fica assim, quê? Não acredito nisso. É bem assim que a gente fica. Aí a gente começa a pensar e fala assim, por isso que aconteceu tal coisa no filme, por causa disso. É muito legal. Então, um final surpreendente dos dois filmes, O Sexto Sentido e Os Outros. Um final maravilhoso, muito surpreendente, que com certeza ninguém esperava. E se tu não assistiu ainda e teve a sorte de não saber qual é o final, corre lá e vê que tu também vai se surpreender. Pergunta 16. Qual o melhor cinema que você frequenta? Eu e o Giovanni, a gente vai em vários cinemas e a gente ia no GNC do Shopping Praia de Belas. E a gente amava aquele cinema. A gente ainda ama, né? Ele é muito bom. E a gente gostava muito desse cinema porque o cinema, a gente entra assim. Pra começo de conversa, o cinema já fica na área da garagem do shopping. E quando a gente vê a garagem do shopping do lado de fora, ela é
pequena, normal, assim, razoável. Aí a gente entra, passa por umas trilhazinhas assim, faz um monte de curvinha. E quando a gente entra na sala de cinema, uma sala de cinema enorme, assim, muito alta, que a gente fica pensando onde é. Com certeza a sala de cinema do Praia de Belas fica numa terceira dimensão. Porque não tem espaço naquele shopping para ter aquela sala de cinema lá. E não tem uma, tem mais. Então com certeza ela fica em outra dimensão. E aí a gente adorava, porque a tela é boa, o cinema é bom, poltrona boa e ele é grande. Ele é bem alto, então a gente nunca ninguém fica com a cabeça na sua frente. Nunca, porque os bancos eles são bem altos, sabe? Tipo, então a gente tá aqui, o outro banco fica bem baixo, a cabeça da pessoa fica batendo, sei lá, no máximo no teu peito, assim. É bem. O cinema ele é estreito assim e sobe. Muito legal, muito bom esse cinema. Tá, mas daí lançaram o IMAX, IMAX, fizeram aquela propaganda na televisão. Quando a gente entrou no IMAX, caiu o nosso forninho. Porque a tela do IMAX é algo que não é deste mundo. Aquela tela é enorme, parece um campo de futebol. Aquele futebol que é menos jogador, 5. O Giovanni me falou que são 5 jogadores. Parece um campo daquele tipo de futebol, porque é enorme a tela. A qualidade do digital é excelente, sem contar o som, que é maravilhoso, e o 3D, então, não tem pra ninguém. É muito bom esse cinema. A primeira vez que a gente foi lá, a gente foi assistir Guerra Mundial Z. Era muito legal, porque a tela era muito grande. E aí, quando botavam coisas escritas, quando colocavam coisas escritas na tela, assim, que quando o personagem lá do Brad Pitt ia pra tal lugar, ia pra outro lugar, aparecia escrito na tela em que região ele estava. Aí escrevia assim num canto e depois escrevia outro pedaço no outro canto. E aí eu ficava assim. Gente, isso não é normal? Por que eu tô virando a cabeça pra assistir uma tela? Normalmente a gente fica com a cabeça virada pra frente e assiste toda a tela. Não, a tela do IMAX é tão grande que a gente precisa ficar que nem em jogo de tênis, assim, olhando de um lado pro outro. É maravilhoso, adoro ir. É mais caro, óbvio, mas vale muito a pena. Pra quem gosta, vale super a pena. Claro que às vezes tem filmes que o 3D do próprio filme não é um dos melhores. Quando o 3D do filme é bom, nossa, vale muito a pena ir ao IMAX, porque ele é excelente. Então, com certeza é o meu favorito, é o favorito do Giovanni. 17, vamos lá. Qual seu ator preferido? Eu fico com 2 atores, que é a Angelina Jolie, que é uma das minhas atrizes favoritas, e também o Johnny Depp. Eu gosto bastante. Pergunta 18. Qual filme passou a melhor lição de vida? Quem fez essa pergunta foi o Giovanni. E aí eu fiquei pensando e eu lembrei do filme Juno. Eu acho que esse filme, apesar de ser... quem conhece o filme, quem não conhece, é a história de uma adolescente que ela fica grávida e aí ela decide dar o filho dela pra adoção, porque ela não tem condições de ficar com ele, não tem condições de criar. Quem conhece o filme sabe que essa é a história, pode achar que como assim passa uma lição de vida? Mas eu vejo mais pelo lado da pessoa que vai adotar a criança, sabe? Eu não quero fazer spoiler do filme, mas creio que não, mas assim, ó, o filme mostra, então vamos falar assim, o filme mostra que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que realmente ir atrás. E que a gente tem que estar muito certo quando a gente resolve tomar uma decisão. Quando a gente decide alguma coisa, eu acho que a gente tem que ter pensado muito bem e estar muito certo daquilo que a gente quer. O filme passa muito isso. E que quando a gente pensa e a gente decide o que a gente quer, a gente tem que seguir em frente até o final. Independente do que aconteça e independente de outras atitudes que a gente vai precisar tomar para chegar no nosso objetivo. Claro, nunca falando de coisas ruins, pisar nos outros ou fazer mal para alguém para alcançar nossos objetivos. Não, não é nada disso. Mostra que a gente tem que ter perseverança, tipo, a gente tem que ter força de vontade para conseguir o que a gente quer,
independente se algumas outras coisas vão nos deixar tristes por causa dessa escolha. Seria mais ou menos isso. Eu acho que o Juno passa bem essa mensagem, bem legal. Pergunta número 19. Qual filme de terror que te deixou com mais medo? Pode parecer bobo, mas o filme de terror que me dá mais medo até hoje é o Chuck, o Brinquedo Assassino. Eu não consigo assistir Chuck até hoje, porque quando eu era criança eu vi sem querer um filme e aí eu comecei a enxergar o Chuck no meu quarto. E aí foi um tormento, eu infernizei a vida da minha mãe, ela teve que me levar no médico, foi horrível. E é horrível a gente acordar vendo um boneco daqueles vir pra cima da gente, eu enxergava, gente. Então, eu não consigo ver foto desse boneco, eu não assisto filme, quando tem gente fantasiada, não gosto, porque foi o filme de terror que mais me deu medo e é o filme até hoje que eu não consigo ver, o personagem que eu não consigo olhar nem a foto. Quanto mais se eu visse um boneco daquele de verdade, eu acho que eu entraria em pânico. Então eu não gosto. E esse com certeza é o filme de terror que mais me deu medo na minha vida. Pergunta número 20, última pergunta. Eu não sei se essa tag ficou longa ou curta porque eu ainda não editei, mas eu espero que tenha ficado razoável. Pergunta número 20. Qual o próximo lançamento que você mais está esperando? Eu acho que é o Minions, porque os Minions são tão fofinhos, eu gosto muito deles, eles são tão... Tipo, aquele jeitinho deles falar que a gente não entende nada, mas ao mesmo tempo entende tudo que eles estão querendo dizer. Bom, gente, acabaram as perguntas. Eu sei que 20 perguntas é muita coisa, mas quando eu comecei a fazer a tag, cada pergunta que vinha na minha cabeça eu ia botando, aí o Giovanni começou a me ajudar, colocou algumas perguntas também. Então ficou um pouco grande com 20 perguntas, mas eu não tive coragem de tirar nenhuma para diminuir um pouco a tag. Se vocês quiserem responder, respondam. Não precisa responder todas, respondam só as que vocês acharam mais legais. Deixem aqui embaixo nos comentários para que eu possa ler. Então, muito obrigada por terem assistido até agora. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no canal para verem mais tags. Eu estou pensando em criar outras. Vamos ver como é que vai ser. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Então, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou deixar tudo no box de informação. É só ali e clicar, ok? Muito obrigada, um super beijo e até a próxima. Tchau!